Dentista, cuidado com as armadilhas do Simples Nacional. Se você está pensando em voltar para o Simples, ou até mesmo já é do Simples Nacional e quer saber se vale a pena permanecer, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar dicas valiosas. Eu sou Luiz Rainato, CEO da R2 Saúde. Vou lhe demonstrar agora, quando a gente fala de armadilhas do Simples Nacional, o que você tem para 2026 e o que você deve observar para conseguir pagar o menor imposto possível. Então, eu vou te mostrar agora na prática aqui alguns exemplos de cálculos que a gente tem conforme o seu faturamento, ou seja, conforme a emissão das suas notas fiscais, o que você pagaria de imposto e qual seria a melhor estratégia. Então, eu trouxe um primeiro exemplo que a gente tem um faturamento aqui de 10 mil reais. Então, eu estou emitindo nota aqui no total do mês, eu estou faturando em média 10 mil reais por mês. Então, qual que é o melhor cenário? Então, vamos pensar o seguinte, o Simples Nacional, ele vale a pena para minha empresa? Então a gente tem que analisar, por quê? O Simples, de nome, só tem o nome que é Simples Nacional, então ele tem algumas peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Ele tem tabelas diferentes para a mesma atividade. Então você aí está enquadrado, o profissional de saúde está enquadrado, aonde você está enquadrado, qual imposto eu vou pagar no Simples Nacional, já que ele tem mais de uma tabela, Luiz. Então eu vou dizer para você, vale a pena ser do Simples ou não? É uma armadilha ou é preferível ir para o famoso lucro presumido? Então, o que eu demonstro para você? Se você fatura até 10 mil reais, a melhor opção, sem sombra de dúvidas, ainda é o Simples Nacional. Por que ainda é o Simples Nacional? Você imagine que o Simples Nacional você vai ter dois anexos, o anexo 5 e o anexo 3. O que é o anexo 5? O anexo 5, ele começa efetivamente com um imposto aqui de 15,5%. Por que ele começa com imposto de 15,5%? Porque as tabelas são progressivas. Então, se você fatura em média até 15 mil reais por mês, ele vai começar nesses 15,5%. Luiz, mas como que eu então esse anexo 3, ele começa em quantos por cento? O anexo 3, ele começa em 6%, então você já tem uma redução. Como que eu faço para enquadrar no anexo 6? Aí a gente vem o famoso fator R, que nada mais é que você ter um custo de folha de pagamento, que é o custo seu de prolabore, que seria o salário do sócio. Essa retirada do salário do sócio garante que você, se você tiver um percentual sobre o faturamento acima de 28%, garante que você consiga ficar nesse anexo terceiro. Então eu dei um exemplo aqui, 10 mil reais de faturamento. 10 mil reais de faturamento. No anexo 3, se eu fizer um prolabore, quanto que eu vou ter de custo? Efetivamente eu vou pagar 600 reais, que vai ser meu imposto do Simples Nacional. Vou ter o INSS sobre o prolabore. E no final, eu vou pagar aqui R$ 879 reais e vou ter uma alíquota efetiva de 8,79. Quanto que no anexo 5, se eu não fizesse essa estratégia prolabore somente sobre o faturamento, eu pagaria 1.716 de imposto e teria uma alíquota efetiva de 17,17. Tá vendo? Você está tendo um custo aqui muito maior se você não fizer a estratégia prolabore. Então, estou faturando até 10 mil reais por mês. E aí pensando, por que a gente fala armadilhas do Simples Nacional? Mas qual que é a projeção sua de faturamento durante o ano? Não é ficar em 10 mil, Luiz, é para ir para 20, para 30, 40. Será que vale a pena eu estar no Simples já desde o começo do ano? Então, e aí a última análise que a gente faz aqui com faturamento de 10 mil é o lucro presumido. Você pagando pro labore num salário mínimo, você vai ter um custo efetivo aqui de 18,04%. Não valeria a pena, porque sobre o faturamento você teria 13,33%, considerando que você esteja num município que o ISS seja 2%. Senão essa alíquota também aqui do lucro presumido já vai subir mais 3%. Então já iria ali para 21%. Então vamos pensar que eu estou aqui na cidade de São Paulo. São Paulo, 2% ISS em sua grande maioria aí para os profissionais de saúde. Então você estaria aqui nesse 3,33, mas no presumido não valeria a pena, você estaria perdendo dinheiro. Luiz, mas eu estou aumentando meu faturamento, fui para 20 mil reais. Pô, faturamento de 20 mil reais, estou aumentando, meu negócio está progredindo. Qual que é o melhor cenário? Diante do que eu já te expus aqui no faturamento de 10 mil reais, o de 20 mil reais não foge muita diferença. O anexo terceiro ainda é o mais vantajoso. Por quê? Eu vou aumentar meu custo de prolabore, ok, vou ter aumento de custo de INSS, vou ter imposto de renda, vou pagar um pouco mais de imposto, mas em 20 mil reais a minha alíquota média, a gente está pensando no faturamento médio, do Simples Nacional, ela fica em 7,3% e um custo efetivo de 11,63%, e ainda ele vai valer a pena. Por quê? Se eu for lá para o lucro presumido, a minha alíquota efetiva é de 15,68%, considerando o prolabore de um salário mínimo aí, que é meu recolhimento da INSS. Então ainda no faturamento de 20 mil reais, vale a pena. Então Luiz, mas meu faturamento vai ser na média de 30 mil reais. Vale a pena eu estar no Simples Nacional ainda? Vale a pena você estar no Simples Nacional. Luiz, por que vale a pena eu estar no Simples Nacional? Mesma questão. Anexo terceiro, eu tenho uma alíquota efetiva, eu tive que subir bastante meu recolhimento prolabore aqui, pode ver que ele já está gerando prolabore, o INSS prolabore está gerando mais imposto de renda, então ele está indo ali numa alíquota final efetiva aqui de 14,18%,
Mas por que ainda vale a pena? Se você for ver, tá bem próximo ao lucro presumido aqui, né? O lucro presumido agora está em 14,90. Você tem ainda o valor aqui final, 4.253, 4.469. Mas por que o Simples Nacional vale a pena? Você tem que pensar a primeira coisa. O Prolabore que você está recolhendo, ele está recolhendo para você também para fins no futuro de aposentadoria ou até mesmo de benefícios previdenciários, um auxílio doença, qualquer coisa. Então, se você está aumentando seu Prolabore, você está aumentando o valor que você está recolhendo para aposentadoria e ainda está tendo um ganho financeiro. Então, tá valendo a pena ainda meus 30 mil reais. E outra coisa, você começou a crescer, você vai precisar de um funcionário? Então já vem uma outra análise. Se você tiver no lucro presumido e precisar contratar um funcionário, sobre o valor do salário dele, em média, você vai pagar aí no mínimo 28% de INSS sobre o salário dele. Fala, poxa, sobre o salário dele eu pago o INSS, sobre o salário dele eu pago o INSS. Então o seu custo sobe. Já no Simples Nacional aqui, qualquer que seja o anexo, se você contratar um funcionário, você não precisa pagar esses 28%. Então pode ser que às vezes o meu faturamento vai passar de 30 mil reais e eu contratei um funcionário, aí vale a pena ficar no Simples. Então, nesse caso, você tem que fazer uma análise. Então, por isso que a gente fala que são as armadilhas do Simples. Você tem que projetar o que você quer para o ano, porque seu faturamento aqui de 30 mil reais dispara e você não tem funcionário, não tem nada. Não vai valer a pena você estar no Simples Nacional, vale a pena ali uma estratégia de lucro presumido. Então tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Então você tem que projetar. Por isso que é importante você ter uma empresa especializada que entenda do negócio da saúde, entenda das variáveis e possa conversar com você sabendo da sua dor, o que você tem, quais que são as suas projeções e te dar um melhor cenário e a melhor condição para você pagar o menor imposto durante o ano. Então, analisa com cuidado. Se tiver dúvida, fale com a nossa equipe, que ela vai poder te ajudar aí para 2026 você ter uma economia de impostos.